vocês estão? Bom, vocês já sabem que hoje o assunto é um tanto polêmico aqui, né, no canal. Só que eu acho muito relevante trazer isso, né, uma pauta social que tá em alta desde anos, atualmente mais, que é racismo, né, o tema de hoje. E eu tava procurando uma maneira de trazer esse tema sem causar tantas turbulências, muita polêmica, mas que fosse um depoimento de forma verídica, né? Que fosse uma maneira de conseguir fazer as pessoas refletirem sobre isso. E a melhor forma que eu achei disso foi compartilhando a minha experiência com o racismo, né? Como que ele influenciou ao longo da minha vida. Eu gostaria de ressaltar, antes de iniciar, que eu estou falando aqui representando uma parcela da população negra. No entanto, eu falo como uma mulher negra de pele clara. Então, assim, eu estive sujeita a situações que vão representar muitas pessoas, né? Mas que também eu não tenho uma voz de fala de uma pessoa negra retinta, que está sujeita a muitas outras formas de degradação e violência que eu não estou, por possuir certos privilégios. Então, só poderia iniciar falando isso. Espero que vocês gostem, reflitam sobre e vamos lá. Eu preferi iniciar pegando o significado da palavra racismo de acordo com o dicionário. Racismo: conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças, entre as etnias. 2. Doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura e superior às outras. Bom, basicamente a gente entende então que racismo tem a ver com essa superioridade entre indivíduos relacionados ao seu tom de pele, à sua origem. Como que o racismo esteve presente na minha vida? Bom, ele começou desde cedo, na verdade, apesar de eu não saber o que significava, né, o sentido disso tudo, né, mas desde nova, recapitulando, eu consigo perceber situações em que eu estive sujeita pelo tom da minha pele ou pelo meu cabelo. Eu separei aqui alguns casos que eu inclusive estava recuperando com a minha mãe, de situações que não me afetaram, que eu não tive muita percepção na época, mas que hoje em dia eu tenho consigo ver muito facilmente o que de fato significava. Teve uma vez que eu tava na cidade da minha mãe, no interior, e tinha um bar e do lado tinha uma casinha. Nessa casinha eu estava duas primas e um menino novinho, assim como eu, e eu devia ter por volta de uns 6, 7 anos, se não me engano. Aí eu tava brincando com esse menino, né? Acho que eu tinha achado ele bonitinho, coisas do tipo. E aí, quando eu tava brincando mais próxima dele, ele virou e falou que não, que tipo, acho que não me achava bonita ou que não queria ficar perto de mim, enfim. E as minhas primas questionaram por quê. Aí ele virou e falou que eu era escura. E ele, pequeno detalhe, ele também era da mesma tonalidade que eu, aproximadamente. E aí, na época, assim, eu não entendi tão bem, mas eu fiquei assim, sabe, um pouco baqueada com essa situação. Pensei, nossa, tipo, eu mó tentando interagir com ele e ele me esnobou pelo tom da minha pele. Eu fiquei assim, que eu me lembro, assim, foi o primeiro momento que eu senti diretamente, assim, sabe? E aí eu fico pensando, cara, ele tão novinho, tipo, ele não nasceu pensando dessa forma. Ele aprendeu a pensar assim. Porque a gente nasce, tamo de boa no útero, aí a gente nasce pro mundo e começa, tipo, a receber informação, e a gente ainda não tem senso crítico pra nivelar o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Então, ele tão novinho já teve essa atitude comigo, sabe? É uma coisa realmente bem triste, assim. A outra que eu também lembrei aqui, meu pai, ele trabalha na feira hippie, pra quem é aqui de BH. Tem uma feira todo domingo, né, numa avenida aqui principal. E eu tava lá com meu pai é um negro bem retinto, assim, bem escuro.
E aí o moço virou pra mim e falou assim, meu pai apresentou, né, que meu pai sempre teve muito orgulho de me apresentar como filha dele. Aí ele foi, me apresentou pro cara, e o cara falou assim, ela é sua filha? E ficou, tipo, abismado pelo fato de eu ser filha do meu pai. Aí ele virou e falou assim, e tal, deu, tipo, mais uma papiada básica e saí pra voltar a trabalhar. E aí o moço não parava de me questionar. Aí ele falava, nossa, mas você é filha dele mesmo? Sua mãe deve ser muito branca, né? Ela é de outro país? Alguma coisa do tipo, eu acho. Ela é muito branca, né? Eu falei, não, minha mãe é normal, branca é normal. Ele falou, nossa, mas você é muito clara, realmente. E aí, tipo assim, eu fiquei pensando, véi, olha que cara sem noção, tipo assim. E daí se meu pai é mais escuro que eu, sabe? Eu saí uma mistura de branco e preto e saí dessa maneira. Só que imagina a situação se colocar no lugar do meu pai, sabe? Uma pessoa ficar questionando quão filha dele eu sou por ele ser um negro retinto e eu ser uma negra com a pele mais clara. E eu fico assim, cara, sabe? Meu pai é meu pai, eu amo meu pai, ponto final. Não tem importância pra mim a cor que ele é ou a cor que eu seja, ele é meu pai e é isso. Fim de papo, sabe? A outra situação foi relacionada também a essa questão de ser filha, não ser filha. Que eu tava com minha mãe no restaurante, inclusive eu nem lembrava dessa, ela que me contou. Aí minha mãe tava de boa e ela nem deu abertura pra moça que chegou. A moça simplesmente chegou e virou e falou assim, minha amiga tem uma filha adotada também. E perguntou mais alguma informação sobre mim. Aí minha mãe virou assim, né? Tipo, ela é minha filha. Qual que é a reação que a moça foi ter, né? Porque, tipo, ela nem chamou, nem conversou com a minha mãe, já chegou deduzindo que eu era adotada por ser mais escura que a minha mãe. Tipo assim, minha mãe não pode casar com uma pessoa negra, não posso ter tido características de algum antepassado, nada do tipo. Eu fui adotada. Nenhum problema com pessoas adotadas, claro, mas ela tirou essa conclusão e foi invasiva dessa forma, assim, do nada. Bom, e o último, quando eu ainda era novinha, foi que eu tinha feito meu primeiro procedimento químico, eu acho. E eu tinha por volta de 12 anos. E eu tava num carnaval numa cidade de interior. Aí o meu primo, por parte de pai, eu encontrei com ele, esbarrei assim, ele tava um pouco bêbado. Aí ele virou e falou, nossa, arrumou o cabelo? Porque eu sempre tive meu cabelo natural. Meu cabelo é crespo, meu cabelo é black, meu cabelo tem frizz. O que não quer dizer que ele esteja desarrumado, são só características do meu cabelo. E até então eu só usava meu cabelo preso, assim, rejeitava ele, né? E depois que meu primo falou isso, eu tava com a minha prima junto, eu acho engraçado, até hoje a gente lembra meio que tipo, véi, que assim, é engraçado, sabe? Porque depois que ele falou isso, eu me senti muito feliz, eu me senti realmente feliz, eu falei, nossa, depois de 12 anos, agora eu tô arrumada, agora eu tô ajeitada realmente, agora eu tô bonita, e tipo assim, foi uma coisa que encheu, eu falei, pronto. Agora eu posso ser considerada bonita. E tipo assim, passado esses ocorridos, né, eu cresci, continuei utilizando química no cabelo. Só que assim, eu não me tornei branca, né? Obviamente, mantive minha tonalidade de pele. E junto com isso o racismo continuou. Só que apesar de ocorrer de forma mais velada ou não necessariamente, se tornou bem mais perceptível pra mim, principalmente agora, né? Eu consigo ter uma leitura bem mais fácil hoje em dia. E outros casos que eu tive também que ocorreram, que eu anotei aqui nessa época, foram que eu tava no interior também, na cidade da minha mãe, na fazenda do meu tio, e tinha uma amiga, acho que de infância da minha família, que estava lá. E a gente estava sentado na mesa. Aí ela virou e perguntou, nem se direcionou pra mim, perguntou pra outra pessoa, como se eu não estivesse lá, se eu era filha da empregada.
E aí, assim, foi um baque pra mim, sabe? Porque fazia um tempo já que eu não era sujeita a alguma situação como essa. E aí eu fiquei pensando, mano, por que ela deduziu que eu era filha da empregada? Por quê? Sabe? De novo eu questiono a situação. Minha mãe não poderia ter casado com uma pessoa negra? Ou não poderia, sei lá, ter atribuído essas características? Em nenhum momento ela tentou ser sutil na maneira de falar, para não, nem que fosse não ser indiscreta dessa maneira. Em momento algum, né, ela se questionou sobre isso, mas não, lógico que ela diretamente já me relacionou à filha da empregada. Outra situação que eu passei também é que, apesar de até então, depois que eu assumi meu cabelo natural, eu ter recebido muito mais comentários positivos sobre o meu cabelo, acredito que muitas aqui já passaram por isso também, que tem o cabelo natural, que eu tava andando na rua, num dia tranquilo, lá na Savassi, e eu escutei o moço falando, tipo assim, ai, que cabelo feio. alguma coisa do tipo, sabe? E eu nunca tinha escutado, assim, na rua, assim, apesar de ouvir relatos já, sabe? E aí eu pensei, tipo, não foi uma coisa que me baqueou muito, porque eu tava com tanta certeza de mim, sabe? Eu demorei 5 anos, assim, nesse processo de química, só que na vida inteira, 17 anos pra assumir meu black. Não vai ser uma pessoa chamando ele de feio que vai me fazer entristecer, sabe? Só que eu penso, nossa, se fosse outra pessoa no meu lugar, ela poderia ficar muito chateada, ela poderia voltar a fazer químicas, ela poderia ficar com uma baixa autoestima, entende? Por uma característica natural dela. Isso é, sabe, desanimador. Ainda existem pessoas assim em pleno 2017. E por último, que eu me lembro, o mais recente, né, que foi ano passado, foi a vez, assim, que eu senti mais pauleira, assim, sabe? Que foi quando eu tava voltando do cursinho na rua da minha casa. Aí eu tava andando, faltando um quarteirão pra chegar no meu prédio. E eu tava vestida normal, assim, arrumada, digamos, né, básica, com minha mochila e os meus livros. Tava com o cabelo solto. E assim que eu fui me aproximando de uma moça, ela tava próxima da calçada segurando a bolsa. E aí, quanto mais próximo eu chegava dela, mais ela segurava a bolsa e mais ela se afastava pra rua, sabe? Aí eu fui andando, aproximando dela e olhando aquela situação e pensando, véi, eu já ouvi tantas pessoas falando disso. Eu já ouvi tantos relatos de pessoas que atravessam a rua por acharem que é algum ladrão ou coisa do tipo. Só que ver aquela situação foi tipo um balde de água fria. Porque não tinha motivo pra ela atravessar a rua. Tipo, ela não me conhece, não sabe os meus objetivos, não sabe o que eu posso compartilhar com as pessoas, não sabe o que eu tenho de bom pra dar na vida, não sabe o meu caráter. Eu não tinha nada esteticamente falando assim, de adereços que pudessem fazer ela pensar dessa forma. E a única coisa que pode ter feito ela ter essa situação comigo é a cor da minha pele. Assim, ela resumiu tudo que eu sou à cor da minha pele, sabe? Aí eu fui chegando assim no portão da minha casa e ela foi entrar no prédio do lado e ainda me encarou e eu encarei ela de volta, tipo, por que você tá fazendo isso, sabe? Eu só tô querendo chegar na minha casa depois de um dia que eu estudei muito grande. E aí ela ficou me olhando com desprezo, assim. Pois é.